Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre categorias da mentira, categorias da verdade. O que é mentira, o que é verdade. Eu gostaria de separar dois personagens da nossa política, os mais falados hoje. Aliás, o Brasil está mais ou menos polarizado entre essas duas figuras, Lula e Bolsonaro, e as duas figuras têm uma relação muito distinta com categorias da verdade, categorias da mentira. Há quem diga que os dois são o mesmo, ou seja, duas faces de uma mesma moeda. Eu discordo, acho que há uma diferença gritante a partir da história dos dois. Lula e Bolsonaro definitivamente não são iguais, mas com relações muito distintas entre o que é verdade e o que é mentira. As categorias de verdade e de mentira entre os dois são distintas, a maneira como eles lidam com ela. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de pedir você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, comente, faça o teu comentário e compartilhe com outras pessoas. Sobretudo se você entende a importância deste canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que possamos participar do debate público, e também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário que inclusive coopera para que a gente fique preso a dois lados, como se só houvesse Lula e Bolsonaro na disputa. A gente tem um pensamento um tanto quanto binário, no sentido que a tecnologia que antecedeu, que antecede, que baliza toda essa tecnologia da comunicação que nós temos, ela é proposta por um código binário. E o que acontece é que a máquina tem tomado uma proporção tão grande na nossa vida que às vezes nós acabamos nos parecendo mais com a máquina que a máquina conosco. É importante que a gente proceda de uma maneira qualitativa em relação à intersubjetividade maquínica. É importante que a condição humana habite a máquina, ou seja, a gente precisa habitar a rede e não cair na rede, porque quem cai na rede é peixe, mas nós somos seres humanos. Estamos na rede, mas é importante que a gente habite a rede. Então, professores, venham para o debate público. Vamos ocupar o debate. Não me deixem sozinho aqui no YouTube. Venham comigo, né? Vamos inundar a sociedade com a nossa narrativa, com a narrativa do professor. E também vamos combater o pensamento binário. Mas vamos falar desses dois personagens. Mas antes, queria falar com você também para você se inscrever no nosso canal e também para que você vá ao nosso Facebook, meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos lá, vamos falar primeiro das categorias de verdade e mentira. O que é verdade, o que é mentira? Existe um parecer da nossa tradição à maneira grega, onde a gente compreende que existe a essência e a aparência. O grego, que nos influencia muito em relação à nossa tradição, para o grego e principalmente os filósofos clássicos, sobretudo Aristóteles, na sua metafísica, trabalhou muito a questão de a essência e a aparência, né? Substância, ele falou muito de substância, de aparência, e a essência e a aparência para Aristóteles era fundamental, porque o ser é substância e
ele categorizou o ser de várias maneiras. Mas para que nós compreendamos o que é o ser, nós teríamos que chegar à sua essência. Então, para chegarmos à essência do ser, teríamos que seguir um ritual, teríamos que conhecer as suas causas, né? Para conhecer o ser, teríamos que conhecer as suas causas. Então, ao conhecer as causas do ser, ou seja, a maneira como ele veio a ser, chegaríamos à verdade desse ser, conhecendo a sua essência. Essa sua essência contrariaria, ou seja, seria o contrário da sua aparência. Ou seja, o ser aparece a nós de uma maneira, porém ele teria uma essência. Esses valores invadem e conquistam o cristianismo, que vai levar para as categorias do Cristo a essência. Então Cristo seria a essência e aquilo que estaria fora dele, fora de Deus, seria a aparência. Ou seja, esses valores da cultura grega conquistam o cristianismo. Só que a sociedade mudou e praticou vários tipos de dualidade durante a sua história, né? Não só a essência e a aparência, mas quando chegou a ciência, fizemos uma divisão entre ciência e crença. Durante a Idade Média, fizemos uma divisão entre fé e razão, ou seja, onde estaria o real? Para chegarmos ao real, chegaríamos como? Através da fé, através da razão, ou teríamos que unir as duas coisas? Então essas categorias de verdade e mentira tradicionais, elas nos fundamentaram. Porém, na modernidade, com a chegada da era digital, nós dividimos as categorias do que seria verdade e mentira entre real e virtual. Perdão, entre o real e o virtual. E muita gente, perdão mais uma vez, e muita gente, concebendo o virtual, investe no virtual, muitas das vezes para passar uma inverdade. Porque nós estamos diante do real e do virtual, um tanto quanto confusos. Desculpa, está um pouquinho calor aqui. Estamos um tanto quanto confusos diante do real e do virtual, confundindo verdade com like. Confundimos a verdade. O que é real? Aquilo que aparece, porque nós fazemos parte de uma sociedade do espetáculo. Foi escrito um livro na década de 20, se eu não me engano, por Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. O espetáculo da mercadoria. Realizamos uma sociedade pós-industrial onde nós nos movemos através da produção do lucro e do consumo. A mercadoria tem que nos anteceder para que a sociedade possa se movimentar através da produção do lucro e do consumo, finalmente com o acúmulo do capital. Então, é como se a mercadoria tivesse autonomia. Então, a mercadoria dançaria na nossa frente e essa dança da mercadoria tomaria o nosso lugar, como se a mercadoria fosse independente de nós. E nós estamos diante de uma nova sociedade do espetáculo, que é uma sociedade do espetáculo digital, ou seja, nós interagimos com a máquina, nós interagimos com a comunicação, temos uma participação direta nesse mundo digital. E diante dessa realidade, o que seria a verdade? A verdade dessa nova sociedade do espetáculo seria, entre aspas, o like. O like, ou seja, a quantidade de likes, traria uma impressão de que nós estamos falando a verdade. Mas será que a verdade está no like? Mas onde estaria essa categoria hoje? Estaria no que muitos especialistas chamam de após-verdade. Porque existe a verdade e a mentira do ponto de vista tradicional. Então, do ponto de vista tradicional, eu teria que chegar à essência do real. E
tentando chegar à essência do real, eu me desviaria da aparência. Mas para mentir, eu teria que disfarçar para que aquilo que eu falo pareça verdade. E quando eu falo de mentira no sentido Lula de ser, seria uma mentira onde Lula tentaria disfarçar em relação à verdade, porque até hoje, por mais que tenha havido mensalão, por mais que tenha havido escândalos na Petrobras, Lula sempre procurou transparecer que ele não sabia. E, de fato, parece que do ponto de vista social e político, ele disfarçou razoavelmente bem, está aí na disputa. Ou seja, eu também não acredito que o Lula sempre soube, acredito que Lula não atuou para conter a corrupção dentro do PT. Mas a mentira de Lula é essa mentira onde você vai à essência e procura se desviar da essência, procura se desviar do real, procura se desviar da verdade, fazendo com que a não verdade pareça verdade. Porém, a mentira à maneira Bolsonaro é uma mentira nua, que eu chamo carinhosamente de mentira nua. Bolsonaro sequer tem a preocupação de desviar-se da verdade, dando a aparência de que está falando a verdade. Ou seja, ele mente, mas a mentira é nua. Ou seja, ele confia que os likes dos seus seguidores farão com que aquilo que ele fale pareça verdade. Então essa é uma diferença muito categórica em relação à mentira dos dois. Lula pratica uma verdade onde ele procura trazer o charme da aparência de verdade para nos enganar, supostamente. Bolsonaro não. Bolsonaro pratica a mentira nua. Ele não tem a preocupação de fazer com que aquilo que ele fala pareça verdade. Então, ele disse que a vacina pode provocar AIDS. Tá na cara que é mentira. Os seus próprios seguidores sabem que é mentira. Mas ele confia no like dos seus seguidores, para que o like traga a aparência de verdade. Bolsonaro é um propagador da pós-verdade. E a pós-verdade é essa verdade do like. Ou seja, onde está o real? Está na afirmação. Se eu falo, se eu afirmo, aquilo é real. Né? Então agora ele foi aí denunciado por uma delegada que entende que de fato ele trabalhou para falar mentiras a respeito das urnas eletrônicas, que é a base do nosso sistema eleitoral, da tecnologia do nosso sistema eleitoral. E de fato, ao falar sobre essas coisas, ele sabe que as urnas eleitorais são confiáveis, tanto é que essas mesmas urnas eleitorais são as urnas que o elegeram. Ele foi eleito por essas urnas eletrônicas. Então, se as urnas eletrônicas não são confiáveis, significa que a eleição dele também é uma fraude. Ou seja, mas não, pratica-se ali a mentira nua. Então, a diferença entre a verdade e a mentira proposta por esses dois personagens é que Lula pratica a mentira. Quando pratica a mentira, penso eu, pratica no sentido tradicional, fazendo com que a verdade pareça, com que a mentira pareça-se com a verdade. Bolsonaro, quando mente, não tem nenhuma preocupação. Evidentemente que desde Maquiavel a gente descobriu que verdade e mentira são categorias políticas muito maleáveis, muito movediças, porque a verdade na política é a aparência do homem público que quer a glória, que busca a glória política. O que um político quer? Ele quer a glória. E na ação política ele busca a glória, para que a glória o mantenha no poder ou para que a glória o consagre.
esse é o objetivo. O objetivo do político não é em si a verdade e a mentira, e sim a aparência, a aparição no espaço público. A política nasce com a separação do espaço público em relação ao local privado. E esse espaço público é o espaço do espetáculo, onde a dança da política ocorre. Então, política é isso. Porém, mesmo a política sendo isso, Bolsonaro consagra a mentira mesmo, né? É uma coisa que vai muito mais para a mentira nua. A mentira que não tem nenhuma preocupação de parecer a verdade. Então essas são as categorias de mentira e de verdade desses dois personagens, e eu gostaria de levar esse tema para vocês. Levei e espero que vocês tenham gostado. Passem para frente e deem like. Ok, galera? Vocês são do coração.